Hoje nós teremos a presença do palestrante Jorge Caldeira, da Academia Brasileira de Letras, que vai tecer o tema As perspectivas do Brasil no mercado de carbono neutro. Essa palestra será baseada na obra Brasil Paraíso Restaurável, lançada por Caldeira no ano de 2020, em parceria com Júlia Marisa Secula e Luana Chabib. Primeiramente, agradecer à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul pelo apoio que nos dá neste movimento. Nós temos a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também da Confraria Sociartista. Após esta palestra, após o evento aqui, nós teremos a confraternização lá no hall da nossa casa, com a apresentação instrumental do músico, produtor e diretor musical Otávio Neto. Otávio Neto é cantor, músico, produtor, diretor musical e é natural de Campo Grande. Pela Confraria Sociartista, hoje nós temos a pintura ao vivo, né? Ali na frente, como nós podemos ver. Nós temos duas técnicas diferentes ali mostradas pelas artistas visuais Andréa Luz e Sônia Posse. Nós temos hoje, pela parceria com a UFMS, a presença de dois músicos, né? Que é o Gabriel dos Santos e o Pedro Irineu. Gabriel dos Santos é violonista, educador musical, com formação técnica pela Conservatório de Campo Grande e graduação em música pela UFMS. Já Pedro Irineu é graduando em licenciatura em música pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Eu trouxe aqui uma peça de um compositor espanhol chamado Frederico Moreno Torroba. Agora, para finalizar nosso programa, a gente vai tocar uma peça de Ferdinando Carulli, um violonista italiano, mais ou menos do começo do século passado.
Nós teremos agora a presença do nosso convidado Jorge Caldeira, historiador, escritor, imortal da ABL, ocupando a cadeira 16. É uma figura central na renovação da literatura histórica brasileira. Doutor em Ciência Política e graduado em Ciências Sociais pela USP, ele construiu uma trajetória marcada pelo rigor acadêmico e pela ousadia narrativa. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Eu que também sou de uma academia irmã, que é a Academia Paulista de Letras, já há algum tempo, e há 3 anos na Academia Brasileira de Letras, estamos fazendo esse programa conjunto de trazer ideias para, enfim, o debate entre as academias. Eu sou um fã da ideia de academia esta e não a academia normal, porque é um dos raros lugares onde se conversa civilizadamente e gente diferente conversa. Então é sempre uma alegria vir para cá, é sempre uma alegria estar aqui. E eu escolhi falar sobre esse meu último livro, que é Brasil, Paraíso Restaurável. Esse livro eu fiz com uma sul-mato-grossense de Corumbá, como a Lacerda, a Luana Chabib e a Júlia Marisa Secula. Na época, quando esse projeto começou antes do Covid. Eu vou contar um pouquinho a história do livro, só porque tem uma relação muito grande aqui com o Mato Grosso do Sul. A ideia, uma das ideias que a gente tinha é entender historicamente como é que os brasileiros pensavam a natureza e como é que agiam em relação à ideia de natureza. E esse pensamento é muito marcado por uma situação histórica que as primeiras ideias sobre a natureza brasileira geraram... quem viu a natureza brasileira teve um impacto histórico imenso na cultura europeia. E geraram interpretações que se traduziam, onde o território brasileiro era visto como o paraíso, né? Então, isso aqui, que está aqui nessa página, não dá para vocês verem de longe, isso aqui é o mapa do Brasil do século XVIII, que tem no centro um lago que sai em 4 rios, que era a ideia do paraíso da Bíblia, e que isso fisicamente foi posto em mapa até o século XVIII e depois associado ao Pantanal. Então, que era o centro da América, era um lago no centro da América, paradisíaco, que a natureza era exuberante, que era, enfim, muito rica. E isso fazia parte do projeto inicial, lidar com essa situação. A Luana, que é uma repórter extraordinária e mato-grossense, ela veio para cá e o Lacerda ali foi um dos que ela entrevistou para fazer o livro. Ocorre que, no meio disso, veio a pandemia. E a ideia que a gente tinha de uma aproximação maior com a natureza física, com as pessoas, ficou impossibilitada, porque ninguém podia viajar, ninguém podia fazer nada, e nós tivemos que tocar o livro pela internet. E o livro, basicamente, a ideia central é as perspectivas do Brasil no mercado de carbono neutro. Então, eu vou ter que perguntar, quem sabe o que é carbono neutro aqui? Uma economia de carbono neutro. Muito pouca gente. 1, 2. Então, eu podia ficar falando disso, ia ser complicado, ia fazer uma longa trajetória teórica e não ia dar nada certo. Mas eu vou aqui, em pouco tempo, mostrar para vocês que a economia de carbono neutro vai levar o Brasil a ser uma das 5 maiores economias do mundo em uma década, sem falar disso, né? Vou começar com um exemplo muito simples, muito fácil de entender. Você imagina que aqui em Campo Grande, num condomínio desses que vende pronto, 2 pessoas compraram casas vizinhas. Um é o dentista, o outro era o dono da loja de ferragens. E um deles resolveu acrescentar uma coisa à obra, que é botar 25 placas solares no teto da casa dele e fogão elétrico,
forno elétrico, aquecimento elétrico, carro elétrico. E mais o resto do que já era eletricidade normal para aproveitar essas placas solares. Muito bem. Aí o outro continuou uma vida normal com carro a gasolina, aquecimento a gás, fogão de gás e 2 casas vizinhas, pronto, parece tudo muito normal. Vocês dirão, bom, um é um ambientalista maluco que gosta de novidades e não sabe muito bem o que faz, e, enfim, um novidadeiro meio insensato, né? Que é mais ou menos o que se pensava dessa atitude, e ainda se pensa com grande frequência em todo lado. Tudo bem, o que eu vou fazer é usar esse exemplo para falar de economia. O que aconteceu economicamente com essas 2 casas? Na casa das placas solares, o dono da casa se tornou produtor de energia, né? Ele mesmo, na casa dele, fabricava a energia que precisa para tudo aquilo que se mexe ali, que é o automóvel, o fogão, a coisa. E ele passou a pagar 0 por tudo isso, e mais, ele não paga gasolina, né? Ele abastece o carro na tomada que ele mesmo cria. Muito bem. Aí vocês vão me dizer uma coisa, parece bacana, tal, não sei o que lá, mas de noite não tem sol. Então, como é que funciona essa história aí, se de noite não tem sol? Muito bem. O que acontece economicamente? Aliás, tem mais uma coisa. Durante o dia, as 25 placas, além de abastecerem de tudo isso que eu falei numa casa, ainda sobra energia, porque está muito sol, aqui em Campo Grande bate muito sol, e ela produz mais energia que isso. Então, o relógio de luz da casa dele é duplo, e ele vende energia, o excesso ele põe na rede e abastece o vizinho de energia. Então, o vizinho paga para ele um pouco ele tem receita. Com isso que compensa a noite. À noite o que acontece? Não tem sol. E aí, eles estão consumindo luz, os dois, e aí os dois agora viraram consumidores de energia, porque a placa não está produzindo, então os dois são igualmente consumidores de energia. E aí, de onde vem a energia que eles estão consumindo? Vem basicamente aqui no Mato Grosso de 2 fontes. Ou uma usina de etanol, ou uma fábrica de papel, uma papeleira, estão queimando bagaço de cana ou licor negro, ou então vem da hidrelétrica aqui de Ilha Solteira, aqui em volta. Então, as grandes hidrelétricas do Brasil estão aqui perto. Muito bem, aí os dois estão pagando. Só que essa conta, falta uma coisinha para fechar essa conta. Quanto que o vizinho está pagando pela energia que o outro produz de graça? Aí a energia que esse vizinho que está no petróleo consome, ela vem de um poço a 2.000 quilômetros daqui, 800 quilômetros mar adentro. Aí você vai lá, fura, aquilo demora anos para você montar, é caríssimo. Aí você tira o petróleo de lá, põe no navio, o navio queima combustível, traz até a refinaria, que provavelmente é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, um dos dois, que refina, e aí aquilo queima mais energia para refinar, daí põe aquilo num oleoduto, com sorte, ou em um gasoduto para o gás, que leva até um ponto onde você passa para caminhão, que sai queimando combustível, traz até o ponto, até onde o nosso amigo compra gás e gasolina, e aí, com muita sorte, o motor a gasolina vai pegar essa coisa que já queimou esse monte de energia para chegar até lá, vai aproveitar 60% da energia que tem na gasolina e 40% vai virar calor. Então, nós estamos falando aqui de duas formas concorrentes de energia, que agora nós vamos começar a lidar com custo e benefício disso. Quer dizer, nós vamos sair da economia propriamente da casa para ver quanto essas duas formas de energia hoje são concorrentes. Esse é o ponto.
É uma coisa que ninguém pensa, porque se você pensa que o cara é hippie, você não está pensando em economia. Mas acontece o seguinte, essas formas são concorrentes, cada vez mais, e a equação de custos entre as duas, além desse problema de eficiência de energia, muda numa velocidade espantosa, mas muito espantosa mesmo, e a gente não percebe. Eu vou dar o exemplo mais fácil que pode ter para entender o que mudou de quando estávamos fazendo esse livro, que foi em 2020, até hoje. Quando a gente estava escrevendo o livro, a energia solar era 0,5% da energia elétrica produzida no Brasil. Faz 5 anos. Hoje é 20% da energia elétrica produzida no Brasil. Isso quer dizer o quê? Nesses últimos 5 anos, para ter uma mudança desse tamanho, foram instaladas 3 Itaipu de energia solar no Brasil. Em um ano e meio, se instala uma Itaipu aqui no Brasil, né? Pergunto quem sabia disso? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe que esse movimento econômico foi feito? Porque ele foi feito no setor privado pelas pessoas instalando energia no telhado da casa, na maior parte das vezes. São 5 milhões de pessoas que botaram placa solar em casa no Brasil nos últimos 5 anos. O investimento é da ordem de 75 bilhões de reais, feito pessoa a pessoa. 75 bilhões de reais para produzir 3 Itaipu é o dobro do que se gastou para fazer Belo Monte, que produz menos de 10% do que se produz de energia solar no Brasil. Então, estamos falando agora de economia mais agregada, de investimentos imensos, macroeconômicos, não percebidos, que estão acontecendo no Brasil, né? E eu diria que o Brasil esse ritmo de instalação e de mudança no Brasil é modesto com relação ao resto do mundo, e eu agora vou explicar por quê. Então, vamos fazer as casinhas mundiais. Aqui no Brasil, 2 casinhas é o que precisa para você pensar as proporções entre energia renovável e energia fóssil no Brasil. É meio a meio. Então, com 2 casinhas, você resolveu a equação desse uso. Porque, claro, que você já tem um passado aqui no Brasil de hidroelétrica, etanol, tem um monte de outras formas que são históricas, que ninguém pensou para transição energética para fora do mundo fóssil, mas estava feito. Então, é uma herança histórica muito positiva que o Brasil recebe nesse momento e não se dá conta. Bem, vamos ao mundo. O mundo, para ter a mesma proporção, a gente tem que pensar em 20 casinhas, sendo 4 de energia renovável, 16 de petróleo e uma em transição da renovável para o petróleo. Quer dizer, estamos indo de 1/5 para 1/4 de toda a energia do mundo hoje é renovável, né? A velocidade que isso está acontecendo é muito mais difícil de perceber, porque como é 80% de petróleo, você sempre acha que foi um pouquinho, foi aqui, foi ali, etc. e tal. Então, vamos mudar as coisas para outro número, que é o dos investimentos na economia mundial. A energia é uma proporção, a energia e transporte é entre 10% e 12%, 15% do PIB mundial em todo o mundo, varia mais para cá, mais para lá, mas mais ou menos é isso. Então, precisa de muito investimento, porque é muito consumo e tem que se produzir, tem as formas de produzir. Investe em energia no mundo 3,3 trilhões de dólares, que é 1,5 vezes o PIB do Brasil todo ano. Então, investimento para manter o mundo energético funcionando. Esse número, quando não era tudo isso, mas era até 2015, 80% do investimento era petróleo. O maior investimento em energia era petróleo. O petróleo, as contas de quanto o mundo precisa de energia, quanto vai crescer o PIB e fazer o petróleo crescer na mesma proporção do PIB, temos energia para o PIB. Essas contas seculares, isso é assim desde a Primeira Guerra, então era uma coisa estatisticamente relevante, está na nossa cabeça de um jeito que, enfim, parece natural essa conta. Muito bem.
Só que, de 2015 para cá, apareceram essas novas formas de energia e hoje, 2/3 de todo o investimento em energia do planeta são feitos em energias renováveis, o que dá 2 trilhões de dólares, 2,2 trilhões de dólares, que é igual ao PIB brasileiro. Então, por ano no planeta, hoje se investe em renovável 2,2 trilhões de dólares e 1 trilhão de dólares é para petróleo, que eu vou falar daqui a pouco. Antes eu preciso dizer o que se faz com esse dinheiro. Quem gasta esse dinheiro está investindo e está fazendo o quê? É muito dinheiro. Metade desses 2 trilhões, um pouco menos da metade, são investidos pela China. A China gasta, em transição de energia, metade do PIB brasileiro por ano, tá? De investimento. O que ela fez com esse dinheiro? Ela instalou uma indústria de placas solares que é capaz de produzir o equivalente a toda a eletricidade que a própria China consome. Ela só não consegue instalar tudo, mas a capacidade é essa. Ela conseguiu dominar o mercado de baterias no mundo inteiro. Ela diz, as baterias no mundo, em qualquer lugar, é chinesa, eles dominam 70%, 80% do mercado de baterias. Bateria vai desde bateria grande, do tamanho para guardar a produção de ilha solteira em bateria, tá? Coisa realmente séria, até bateria de celular. Muito bem. Da bateria dominando baterias de placas solares, e ela está fazendo um grid de eletricidade, que custa muito caro, que é para funcionar com energia renovável. Já vou explicar o que é isso. Mas, além disso, ela começou a fazer baterias com rodas, que são carros elétricos. A China, esse ano, deve produzir 16 ou 17 milhões de carros elétricos. É mais do que o mercado americano. A produção americana de automóveis é 11. Tá? Então, nós estamos falando de uma coisa, de uma escala monumental. Há 4 anos atrás, a produção de carros elétricos eram 5% do mercado chinês. Agora, esse ano vai ser 60%. Então, passou de 500 mil para 17 milhões em 5 anos. Isso é uma coisa, provavelmente, em termos de produção industrial, a maior mudança de produção industrial de longe a vida em 5 anos. E a placa solar, a mesma coisa, que ela começou a produzir há uma década placas solares, ela vem, esses 5 milhões de placas de pessoas aqui no Brasil usam placa chinesa. O Brasil não fabrica placa solar praticamente. Então, é esta velocidade da mudança que está acontecendo e que as pessoas, porque não acham que isso tudo é coisa de ambientalista e sonhador, não prestam atenção no movimento econômico que está por trás disso. Muito bem. Esse movimento é de tal ordem que agora está chegando a um ponto crítico de conflito econômico. Porque é o seguinte, quando ele começou, ninguém ligava, era uma coisa, enfim, não vai a lugar nenhum, etc. E tal. Bom, quando em 2015 se investia 1 trilhão de dólares por ano em petróleo. Esse ano vai se investir a mesma coisa. O mercado de petróleo esse ano vai crescer com sorte 0,5%, e a economia mundial vai crescer 3%. Toda a energia de 0,5% de crescimento no petróleo para 3% é tudo essa energia renovável nova que está sendo posta no lugar. Então, já descolou completamente aquela coisa secular que tinha de que petróleo, cresce o petróleo é o que cresce o PIB, foi se descolando numa velocidade muito alta, porque agora o PIB cresce e desconectou a conta. Muito bem. As projeções, esse negócio é muito grande, então o consumo de petróleo no mundo deve ser, esse ano, 104 milhões de barris dia de petróleo. E quem fez a conta, só um produtor de projeções, que é a Agência Internacional de Energia, fez a conta dizendo, bom, o petróleo vai estagnar
e o crescimento da energia renovável é de tal ordem, e com esses investimentos todos que estão tendo, que vai começar a declinar, né? Ninguém acreditava muito nisso, porque esse livro aqui tem lá um monte de projeções de 5 anos atrás. Previa-se, tem um mapa aqui de todos os países do mundo, quando é que iam chegar na economia de carbono neutro, né? As previsões aqui, que eram consideradas otimistas naquela época, davam que a China não chegaria, veja bem do que nós estamos falando, que a China não chegaria ao platô de consumo de petróleo. Esses mapas aqui é o que se pensava em 2020. Isso foi feito pela Bloomberg New Energy Finance, que era uma consultora que ajudou muito a fazer esse livro. Aqui diz que a China não chegaria, em 2050, não teria ainda um equilíbrio de carbono. Muito bem. Em petróleo, já chegou esse ano. E, aliás, há discussões, mas como está... Não é só carro elétrico. A China o crescimento da venda de caminhão elétrico na China vai ser de 175% ao ano esse ano, ou seja, vai triplicar o número de caminhões elétricos em um ano. Com isso, o consumo de diesel vai cair 6%, 7% já esse ano, e o de petróleo está estável e gasolina está caindo o consumo. Isto é 25 anos antes do que se previa há 5. Estou falando aqui de grandes agregados econômicos que mudam numa velocidade imensamente alta, mas não é um pouco alta, é muito alta, e a gente não percebe, né? O carro elétrico na China vai ser 60%, na Europa esse ano vai chegar a 30%, o Brasil ainda está a menos que 10%, mas está inaugurando uma fábrica da BYD aqui que vai produzir muito carro elétrico, e isso vai mudar também. Como resultado de toda essa coisa, as projeções hoje indicam que as novas formas de energia já conseguem pegar todo o crescimento, o que dá um problema muito sério. O nosso vizinho que está no petróleo, se fosse dono de uma empresa de petróleo, estaria muito preocupado. Por quê? Porque por que isso está acontecendo? Não é subsídio, é custo e eficiência. A energia elétrica na China hoje custa a metade do que custa nos Estados Unidos. A metade. Por quê? Porque eles estão instalando energia solar, que é muito barata, numa velocidade que ninguém imaginava que fosse possível há 5 anos atrás. O que quer dizer energia elétrica custa metade? Alumínio, 40% do custo é energia elétrica. Então, o que se produz por 20 na China custa 30 nos Estados Unidos, por causa da eletricidade mais cara. Agora vocês estão começando a entender, vou agora entrar num outro ponto. Em que mundo estamos vivendo? Em 2020, os Estados Unidos eram 19, mais precisamente, eram os líderes mundiais de produção de energia renovável. A Tesla era a indústria padrão para o futuro, que estava inaugurando uma fábrica em Xangai, porque eles conseguiram, junto com os chineses, fazer novas formas de bateria, novas coisas, tal, não sei o que lá, e era o padrão mundial avançadíssimo do automóvel elétrico. A Califórnia era campeã de pesquisa em placa solar, e a Europa em eólica, largamente. Então, isso era 5 anos atrás. 5, na verdade, mais 6, para ser mais preciso. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos fizeram isso por quê? Porque até 2015 não tinham muita política energética. Com o Acordo de Paris, o Obama criou uma grande política de subsídio à mudança energética nos Estados Unidos. O Trump, que é negacionista extremo, cortou todos os investimentos que os Estados Unidos estavam fazendo em energia, em transição energética, mas não cortou totalmente, porque os estados mantiveram, uma frente de estados mantiveram as metas, mantiveram os financiamentos, e a coisa andou.
né? Muito bem. Aí vem o Biden e troca de novo a política energética, a terceira política energética em 5 anos, dizendo vamos botar 320 bilhões de dólares de subsídio, como não ia aprovar no Congresso, travestido de um programa de inflação, de redução da inflação, né? E vamos lá, atraiu gente, e aí o Trump, que dessa vez recebeu $1 bilhão de auxílio da indústria do petróleo, prometeu e está cumprindo matar a indústria americana de energia renovável. Matar quer dizer o quê? Por exemplo, a Hyundai, acreditando no Biden, estava fazendo uma fábrica de $8 bilhões para produzir carro elétrico na Geórgia, né? Com o programa assinado com o governo americano. A mudança de posição fez com que esta fábrica, agora estão discutindo se fica com a GM ou não, etc. e tal, fecha ou não fecha. Então, esse pacote do Trump vai cortar $120 bilhões dos 300 que tinha de investimento de energia e vinagre, a indústria do petróleo agradece, e ele está subsidiando o petróleo. Então, veja bem, no quadro geral do planeta, nós temos uma indústria que está entalada há uma década, que é petróleo, né, cujo crescimento é baixo, a previsão é que decline a produção, não por razões ambientalistas, mas porque essas formas todas são mais baratas e mais eficientes, né? O que acontece em automóvel, por exemplo? Hoje, eu estava vendo, antes de vir para cá, na China acaba de ser lançado um carro elétrico por $5 mil, R$30 mil. O carro elétrico mais barato à venda nos Estados Unidos custa $40 mil. Então, veja bem o que significa para a indústria. O presidente da Ford dos Estados Unidos, que anda de carro elétrico chinês e vive fazendo conferência, diz: vocês estão nos matando. Aqui tinha que pegar o pessoal do celular e trazer para dentro da indústria da automobilística, porque eles conseguem fazer gestão de energia muito melhor do que nós. Estamos aqui com motor de carro e coisa e não estamos sabendo fazer direito. Bom, então é o seguinte, vai precisar, se as coisas continuam assim, nos Estados Unidos, para se manter a indústria automobilística, tem que botar tarifa de 100% nos carros elétricos chineses e depois obrigar o Canadá a fazer a mesma coisa, porque não tinha para ninguém. O México ainda tentou fazer algum movimento para ter lá dentro um pouquinho de carro elétrico. Mas hoje, a função básica das tarifas nos Estados Unidos é manter competitiva uma indústria cuja competitividade é decadente, que é a de petróleo. Por quê decadente? Não porque o petróleo mudou. A técnica de fazer petróleo é a mesma há 150 anos. O desenho da refinaria mudou uma coisa ou outra. O que mudou é que agora tem um concorrente mais barato que nunca houve nesses 150 anos, e um concorrente que é muito complicado, porque é o seguinte, a decisão que o nosso amigo tomou de comprar um carro elétrico é uma decisão de eu abandonei petróleo por muitos anos, né? E não vou sair desta e fui para outra. Esta decisão é que é fatal para hoje no mundo, e o mundo europeu está fazendo a mesma coisa, né? Esse ano os carros elétricos estão por volta de 30% no mercado europeu. Quer dizer, 1 em cada 3 carros vendidos na Europa é elétrico, né? E a infraestrutura toda para fazer essa transição já foi feita na Europa. Então, aqui está se repetindo em escala ampliada o que aconteceu em 2000 com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia está estreitamente ligada a esse movimento. Aconteceu o seguinte: a Rússia fez um gasoduto para vender gás para a Europa inteira, né? E estava pronto o gasoduto, custou $5 bilhões, ia inaugurar, aí a Rússia exigiu um contrato com preço para 30 anos. Aí a União Europeia falou, não,
Isso aqui é uma coisa que em 30 anos pode ser que o consumo seja muito menor, não tem sentido, não vou fazer isso. Guerra da Ucrânia, petróleo subiu, para ver se fascinava o contrato, a União Europeia resistiu. Agora o petróleo está custando menos do que custava antes da guerra da Ucrânia, por uma razão muito simples: superprodução. Quer dizer, tem mais capacidade instalada de produzir petróleo no planeta do que o consumo. E grande, 6, 7% a mais. Então vai ter que diminuir. Você não vende para todo mundo, alguém não vai vender e vai ter que fechar campo de petróleo. Para 15 anos, que é o tempo que leva para fazer um poço de petróleo andar, a conta muda radicalmente. Se você vinha numa conta que era secularmente 3% de PIB, 3% de petróleo, preciso investir tanto, muito bem. A OPEP continua fazendo essa conta. A OPEP é dos produtores de petróleo. Então, ela apresentou semana passada uma projeção de que vai passar de 100 para 120 até o fim da década, o consumo de petróleo, que está estagnado nos níveis de 2015, não muito mais do que 2015. As projeções da Agência Internacional de Energia já são de que o petróleo vai ter o que eles chamam de platô e vai ser estagnado ou em queda. Portanto, cada unidade produtora de petróleo que entrar produzindo petróleo não vai ter mercado, né? Como essa coisa é de 15 anos, todo ano, até daqui a 15 anos, esse $1 trilhão de investimento em petróleo vai jogar mais gente produzindo petróleo no mercado mundial. Aí a pergunta sensata é, sabe-se que tem petróleo na Foz do Amazonas? O problema não é saber que tem petróleo, o problema é daqui a 15 anos, quando aquilo lá estiver produzindo, vai ter mercado? Vai ter gente para comprar esse petróleo? É duvidoso, isso é uma conta cada vez mais duvidosa. A OPEP pediu 18 trilhões de dólares de investimento para elevar a produção de petróleo a 120 milhões de barris por dia. Ninguém está levando isso a sério nos bancos de investimento, que é onde interessa. Os 2 trilhões de dólares que estão sendo postos em energia renovável não estão sendo postos por gente que está brincando de qualquer coisa. É banco pondo dinheiro para financiar projeto e receber dinheiro e ter lucro. É disso que se trata. Então, custo, eficiência e oportunidade. Princípios, né, antigos de economia liberais, né, que hoje em dia, infelizmente, as oportunidades estão passando todas para o lado da China. Quer dizer, se esse negócio der errado, das tarifas derem errado, e se o negócio do petróleo não andar bem, que é a esperança do Trump, a coisa nos Estados Unidos vai ficar muito complicada, né? E os investimentos mundiais relacionados a isso também. Cercar a China, que é o que se pode fazer hoje com tarifa de toda a natureza, que é mais ou menos o que está acontecendo no mundo, não elimina o problema do custo e da competitividade, né? E esse é a questão complexa que tem no mundo de hoje e que está separando com a ação do Trump os Estados Unidos presos ao petróleo e ao destino do petróleo, e o resto do mundo, a China certamente na ponta oposta, e o resto do mundo tendo que escolher, como é o caso do Brasil. A situação no Brasil, e o Brasil, agora eu vou tentar mostrar para vocês por que o Brasil, com grande facilidade, pode ser a 5ª economia do mundo em menos de uma década, graças a essa situação. O Brasil, uma casinha e outra casinha, é o líder mundial na transição de energia, longe. Está 30 anos na frente, 20 ou 30 anos na frente da China em transição de energia. Tá? Por isso que isso aqui é o paraíso restaurável. Estar 30 anos na frente da China
que é a segunda colocada hoje, e provavelmente talvez 35 anos na frente da Europa, da União Europeia, que é a segunda maior investidora em transição, é um bônus que os nossos ancestrais nos deram conservando a natureza, desde os primeiros habitantes desse território, que souberam viver sem destruir a floresta tropical, até nós que soubemos usar a natureza para fazer energia com água, com etanol, etc. e tal. Muito bem. Vocês imaginem o seguinte: energia, como eu disse, é 11% do PIB mundial. Agora, você imagina que a participação é que as pessoas chamam de agro, eu já não chamo mais, eu chamo de produção natural. Por quê? Porque se você incorporar a produção de energia como produção de quem lida com a natureza, né, provavelmente triplica com relação ao PIB o tamanho do que é a produção natural no Brasil em muito pouco tempo. Muito pouco tempo é o seguinte, e triplica em relação ao PIB, vocês vão falar, eu estou louco. Muito bem. A semana passada, a McKinsey publicou um estudo dizendo o seguinte: as oportunidades de produção ligada à natureza no Brasil a curto prazo são de 40 bilhões de dólares, que é, vamos dizer, metade da exportação do agro, de dinheiro vindo para fazer mais produção na natureza. Que tipo de negócio está vindo ao Brasil nesses 40? Já tem negócio andando nisso aqui. Eu vou dar 2 exemplos opostos de negócios que estão andando aqui no Brasil, para vocês entenderem. A Microsoft comprou 100 alqueires em Hortolândia e Sumaré, que são 2 municípios do interior de São Paulo. Para fazer o quê? Plantar 100 alqueires de computador. Eles vão fazer uma fazenda de 100 alqueires de computador, um do lado do outro, galpão de computador, 100 alqueires. Imagina o que é isso. Por que eles fizeram isso lá? Porque é o lugar que tem a garantia, é o lugar mais garantido de estabilidade de energia renovável, provavelmente no planeta. Essa área aqui onde nós estamos, porque tem produção de etanol, porque tem muita água, portanto tem hidrelétrica, não tem muita eólica, mas, enfim, nesse caso é mais do que o suficiente, te faz ter um data center de 100 alqueires que funciona em energia renovável. Aí vem aquela coisa, a energia solar só tem de dia. Esquece, a energia renovável é um conjunto que é aquilo que eu falei, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra o tempo todo. Este é a maior fonte de investimento, e eu vou falar mais o resto depois, em inteligência artificial que tem no planeta. Por quê? Porque essa rede de energia, a rede de energia necessária para funcionar nessa economia de carbono neutro, é uma rede de energia que tem que ter, como bem diz o caríssimo Silvio Meira, não sei se vocês conhecem, que é o cara que criou o Porto Digital em Recife, que é um lugar que tem 4.000 engenheiros de software trabalhando permanentemente com coisas brasileiras. Almoçando com ele, falou, então, a coisa de energia aqui é o seguinte, nós passamos um tempo da chave de relé, que é o que cai a energia aí, a antiga, desenhada também há 100 anos, por uma rede de energia que tem que ser assim. A imagem de satélite mostra uma nuvem pesada se aproximando numa fazenda de solar no Piauí. Então a produção vai cair rapidamente. Você tem que calcular e acionar uma turbina de uma usina em Goiás para entrar no lugar dessa coisa e garantir em tempo real que vai energia para uma siderúrgica no Espírito Santo. Isso não dá para fazer com cálculo da mente humana, isso tudo é inteligência artificial. E esse é o maior investimento chinês em inteligência artificial, é botar uma rede que funciona em velocidade maior do que o cérebro humano, decidindo não só as coisas de energia, mas tudo é transação financeira. Porque a solar que sai daqui da casa do nosso amigo de Campo Grande, ele, quando está saindo da casa dele, ele está recebendo dinheiro como fornecedor de energia. Quando está entrando, ele está pagando com o consumidor, isso é tudo online. Então,
A rede de energia brasileira, saibam os senhores, tem quase esse grau de atualização. Tem recebido investimentos em transmissão, juntamente com os chineses, tem muita troca de coisa, que vai permitir que esse tipo de rede funcione no Brasil com muita facilidade e com energia renovável. Então, a Microsoft veio para cá. Por isso, ela achou mais seguro um fornecimento de energia renovável, 97% do tempo é só renovável que está entrando lá, e ela está investindo 1,8 bilhão de dólares para montar essa fazendinha. Tá? Então, o tipo do investimento está nessa lista de 40 bilhões da McKinsey. É um deles que está em execução. O outro mais interessante, aqui acho que vocês chamam de bocaiúva, né? Aquele coqueirinho tem 9 meses mais óleo do que a soja. Não é? Então, se você põe 1 hectare de plantação daquilo lá, você colhe 9 meses mais óleo do que a soja. E cresce em área degradada, veja você. Muito bem. Então, um grupo que é uma associação de uma empresa brasileira, a BASF, e o Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, está fazendo uma fábrica de SAF. SAF é querosene de aviação feito desta palmeirinha. Macaúba chama-se no Nordeste e aqui bocaiúva. Muito bem. Vamos plantar 100 mil hectares para fazer 20 mil barris de querosene de aviação orgânico por dia. Né? Por quê? Emirados Árabes, a Emirates vai passar a voar com combustível renovável, que provavelmente será mais barato que o de petróleo. Por isso que eles estão fazendo. Já botaram lá 250 milhões de dólares, investimento 2 bilhões e 700 mil dólares. Para fazer uma coisa que não é produção agrícola aqui normal. Ninguém, se fosse pensar, não fosse esse mundo novo, não seria sequer feito. Né? Esse tipo de investimento, que já está sendo feito no Brasil, ninguém sabe o que é, ninguém viu, ninguém está fazendo, e está andando aqui. E você imagina que você vai exportar querosene de aviação de Macaúba e Bocaiúva. Né? O BTG Pactual conseguiu 1 bilhão de dólares de crédito de carbono para restaurar a floresta, que é uma atividade que tem financiamento agora. Veja bem, 1 bilhão de dólares para restaurar a floresta. Restaurar a floresta é isso aqui, ó, Brasil, paraíso restaurável. Por quê? O território brasileiro se divide em 3 pedaços do mesmo tamanho. 288, tem 851 milhões de hectares no Brasil. 288 são reserva, terra de índio e parque natural. Então, é bastante hectare. E mata nativa, né? Principalmente na Amazônia. O outro terço, também mais ou menos 280 milhões, cabe neles todas as cidades, todas as estradas, todas as indústrias, todo o agro, tudo que é plantado ou organizado como colheita, que é o agro, está nesse terço do Brasil. Inclusive etanol, que ocupa 1%, só 1% das terras, e produz 17% da energia consumida no Brasil. Vocês terem uma ideia do nosso potencial nessa área. Sobram 280 milhões de hectares, que é pequena propriedade, terra degradada, que não é usada para agricultura, que é sítio, que é coisa que não se faz nada. Esses 280 milhões de hectares é que são a área a ser restaurada em floresta no Brasil, sem tirar uma vírgula do água e talvez até aumentando, porque se você vai cultivar macaúba nessas terras, você está aumentando, diminuindo a terra degradada e transformando em produção natural.
é nesse pedaço que se tem que fazer restauro de floresta. Aqui no Mato Grosso, tem mais ou menos 50 milhões de hectares de terra degradada. E não é mal usada para pecuária, porque nem dá para fazer pecuária lá, porque hoje é uma pecuária que não compete. O boi do nosso amigo Pedro aqui sai com 20 meses na terra degradada, não sai nada, e o boi emite carbono. Muito bem. Então, é nesse pedaço do Brasil que tem propriedade, que tem pequena propriedade, que as pessoas estão lá, onde é sítio, onde é coisa, onde tem área degradada, é que se fará restauração de floresta. Restauração de floresta quer dizer o quê? Por que o BTG tem $1 bilhão para fazer isso? Isso é crédito de carbono e você, com esse crédito, as pessoas pagam se você produzir carbono. E ele tem o crédito, vai lá, produz carbono, recebe $1 bilhão dele. Por que não anda? E nada disso anda aqui no Brasil. Porque você não consegue assinar contratos jurídicos. A insegurança jurídica sobre a propriedade da terra no Brasil é uma monumentalidade que impede tudo. Vocês não têm ideia do que eu estou vendo de gente que está quebrando a cabeça para resolver isso. O BTG, a coisa é tão ruim que o BTG e a Regreen, que é outra competidora para outro 1 milhão de hectares de restauração de floresta, e aí nós, 1 milhão de hectares de restauração de floresta, estamos falando de 750 milhões, 800 milhões de dólares de receita por ano nessa brincadeira. É dinheiro para esse hectare, talvez mais do que a atividade que tem hoje em terra degradada. Você não consegue fazer contrato. Isso é um contrato de 50 anos. Então, o que eles estão tendo que fazer? Tem que comprar terra e fazer o contrato. Que é um negócio absurdo, porque o ideal disso era pegar todo mundo que tem área degradada aqui no Mato Grosso, tem muita coisa, e fazer contrato com essas pessoas. E eu diria mais, o contrato mais eficiente que tem para restauro de floresta no Brasil, é o que o Embrapa está fazendo agora, é índio. Então, um contrato melhor de restauro de floresta que pode ter no Mato Grosso é pegar os Guarani e entregar. O problema é que vai faltar Guarani. Né? Entregar, vocês podem viver aqui, desde que você reponha a floresta, o dinheiro é de quem deu a terra, e quem está pagando é quem está investindo em carbono neutro, e está feito, e está tudo em paz. Você mora aí, faz a floresta aí, não tem problema. É mais barato do que qualquer outra coisa. Por isso que a Embrapa foi ver se consegue aprender como é que eles fazem, para ver se consegue fazer, e não vai ser tão barato assim. 600 mil hectares resolveriam o problema dos Guarani aqui no Mato Grosso e acabar os Guarani. Tá? Então, não é menos que uma Regreen, o que dá para fazer, mas é o jeito mais barato de ganhar dinheiro. Se o governo brasileiro levantou 2 bilhões de dólares de título verde, de título ligado à crédito de carbono, pagando 2 pontos percentuais a menos de juro do que o título soberano da dívida brasileira. Está encalhado no BNDES e não sai. Por que não sai? Porque como é que você gasta esse dinheiro? Você tem que ter um contrato. Tem que gerar fixação de carbono contratualmente. O cara está pagando, tem que levar o que ele está pagando. Você não consegue fazer contrato. Ponto. O Pará, e agora, o lado bom disso, tem 3 governos estaduais no Brasil que estão avançando muito nessa área. Pernambuco, que tem um programa de carbono neutro bastante sólido, baseado como Pernambuco é pequeno, em emissões industriais, e aí a Stellantis é o maior investidor que está lá. E tem mais gente, mas eles têm um plano de carbono neutro. O Pará, que por causa da COP30, conseguiu fazer um plano de carbono neutro, que a ideia é chegar em 2030 com carbono neutro, que é um prazo muito curto. A China é 2060, tá? A neutralização no carbono emitido na China, com sorte, com tudo isso que estou falando, é para 2060. Aqui no Brasil, 2030 é amanhã, é a próxima gestão do governador. Né? E o Helder lá fez um plano forte para chegar ao carbono neutro do Pará em 2030. Os maiores investidores desse plano, o primeiro foi a Amazon. A Amazon deu
chip para todos os bois havidos e por haver no Pará, de modo que você passou chip lá para todo mundo, de modo que você sabe onde está o boi. Aí todo mundo falou, isso aqui é bobagem, não vai lá, tal, não sei o que lá. Daí veio, agora, um mês e pouco atrás, Carrefour e JBS, que são os maiores compradores de carne no Pará, dizendo o seguinte, se esse boi pisou em terra desmatada, eu não compro. Na vida do boi. Então, isso é uma das coisas que aconteceu lá. E a outra é que ele conseguiu romper esses limites de propriedade, fazendo o seguinte, ele pegou as terras degradadas do Estado, porque tem muita terra do próprio governo do Pará que é degradada, e fez mais ou menos isso que eu falei com o Zinho, pôs gente lá, que faz contrato de ficar, que não é tão frio, mas o governo do Pará é garantidor desse negócio, outro $1 bilhão. Então, você vê que está chovendo dinheiro para fazer isso, e mais, tem uma mudança de atitude que é importante nessa história, que é o seguinte, eu vou aqui, como eu estou em terra de pecuarista, aqui tem um plano de carbono neutro também para 2030. O Riedel realmente fez, conheci ele da RAPS, ele sabe o que faz. O plano de carbono neutro é o seguinte, um elenco de medidas é planejamento, aonde eu quero chegar e as medidas que são necessárias, você vai ticando. Né? É disso que se trata. Então, com isso, você consegue ter previsibilidade e fazer contrato. Né? E as coisas estão mudando. Por exemplo, uma das coisas que mais mudou é pecuária. Pecuária é o segundo maior emissor de carbono do Brasil depois de queima de floresta. Então, os problemas para resolver, para chegar numa economia de carbono neutro do Brasil, não são os da Europa, parar de queimar petróleo. Aqui pode, mas você pode anular as emissões do petróleo com muita facilidade aqui no Brasil, que não são lá grande coisa. A indústria no Brasil emite menos do que a pecuária. Por quê? Porque tem muito boi. Muito bem. Aí, susto de todo mundo quando isso começou. Querem acabar com a gente, só estão nos perseguindo, não sei o que lá, isso aí vai matar a pecuária no Brasil. Muito bem, aí vocês conhecem o Roberto Rodrigues, que foi ministro do Fernando Henrique da Agricultura. Tá bom, vou resolver isso aí. Foi lá, montou o FGV Agro e fez um estudo sobre como a pecuária chega no carbono neutro, mais ou menos completo. É baba de fazer. O boi chinês emite 3 toneladas por ano de carbono. O boi do pasto degradado emite 150. Perceberam qual é o caminho, né? Vamos para lá. E já tem gente fazendo pecuária de carbono neutro no Brasil, ganhando dinheiro ganhando dinheiro de carbono, fazendo pecuária de carbono negativo no Brasil, porque eles captam carbono. Liga do Araguaia, levou 5 anos para certificar, está lá fazendo. Né? O que vai acontecer? Esses caras da Liga do Araguaia ficaram que nem o vizinho que tem energia elétrica para vender para o outro. Eles têm uma receita extra e vão atrás do que está degradado. Então, o caminho está mais ou menos montado para isso já no Brasil e é depressa. Isso tudo está acontecendo agora e vai acontecer muito depressa. Então, eu não tenho muita dúvida de que andar na direção da economia de carbono neutro para o Brasil é trazer muito mais do que esses $40 bilhões de investimento e transformar o que hoje é o agro numa coisa que é 3 vezes maior do que ele é hoje. 3 ou 4 vezes maior do que ele é hoje em uma década e meia. O que eu estou falando assim, é plantar 100 mil hectares de macaúba, é 100 mil hectares de gente plantando e cuidando, porque é uma cultura permanente. Lá precisa ter 20 mil pessoas o tempo todo lá dentro. Né? Estão fazendo acordo com gente pequena, com coisa que você precisa de trabalho para fazer isso andar. Restaurar a floresta é muita gente. Também é uma coisa que é muito consumidora de mão de obra. E aí tem que ser especializado, o cara tem que saber o que é semente, o que planta, o que não planta. Aquele nosso amigo lá das sementes do museu, aquilo lá vale uma fortuna em economia no museu, porque eu tive que o Pedro me levou hoje ao Bioparque. Então fui lá ver, aquilo é uma maravilha também, né? Beleza. Então é esse tipo de coisa que está mudando muito depressa no mundo, muito depressa, é muito depressa mesmo. Esse livro foi escrito há 5 anos.
falando, o que mudou é isso, passou de 0,5 para 20 a energia solar em 5 anos. Esse é um dos índices de mudança. Essa é a velocidade. Carro elétrico, o mundo vai produzir 30 milhões esse ano, qualquer coisa assim. Né? Era menos de 1 milhão há 5 anos atrás. Então, essa velocidade de mudança, a gente tem que acompanhar como ela é. Quer dizer, isto é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, é lamentável, do meu ponto de vista, de quem enxerga isso, de quem lida com essas oportunidades permanentemente. E olha que, enfim, deixei de fazer história para isso, mas para mim é lamentável que as discussões no Brasil sejam fla-flu, seja essa coisa toda que nem... E tudo isso que eu estou falando parece estranho para as pessoas quando é o futuro da economia da nossa nação. Né? Nós perdemos completamente a noção porque não acompanhamos o que está acontecendo. Vamos ser claros com isso. Quer dizer, não tem muito pouca gente no Brasil hoje que faz como o Roberto Rodrigues, que percebe que tem uma formação técnica sólida, uma formação política para lá, ele conhece o negócio, fala, opa, peraí, isso aqui eu tenho que parar o que eu estou fazendo, vou lá na AGV, vou montar um centro na AGV para dotar tecnicamente e criar os contratos, criar as leis, criar as coisas que são necessárias para tudo isso funcionar. Quer dizer, as relações vão ser outras, a produção vai ter outro nível, muito maior, o mundo vai cair aqui por uma razão muito simples. A capa desse livro, não vai dar para vocês verem de longe, isso aqui é um mapa do planeta, que a escala não é 1 quilômetro, 1 centímetro, é quanto a natureza produz de vida em cada metro quadrado. No Brasil, que tem 8% da área do mundo, produz 30% da vida do mundo. Tá? Então, a natureza, se você for considerar a natureza como fonte de produção, que é exatamente o que acontece quando você passa para solar, para esse tipo de coisa, as possibilidades do Brasil deixam de ser as raquíticas possibilidades de fazer mais indústria ou fazer mais coisas, mas é o contrário, é fazer SAF, trazer a indústria da natureza. Essa vai crescer violentamente aqui no Brasil, e o Brasil tem capacidade de, entre 40% e 50% da capacidade mundial de fixar carbono, que é o que precisa para resolver o problema do clima. Aonde vai fazer isso? Nas florestas brasileiras, ou criando floresta no Brasil, recriando, que aqui já houve. Então, isso é possibilidade econômica. Tudo isso me entusiasma, como vocês podem ver. Eu imagino que o Mato Grosso dobra ou triplica de PIB. Se o plano do Rio começar a virar contrato, o mundo vem para cá, o planeta. Tudo vai se fazer aqui. Né? Por quê? Porque aqui o Mato Grosso tem algumas características, como São Paulo também, que é um equilíbrio de várias fontes de energia renovável capaz de dar conta de coisas absurdamente maiores do que hoje a gente pensa. Então, fica aqui, embora acadêmico tenha que falar do passado e dos ancestrais na sessão de academia, veio aqui um que é entusiasmado pelo futuro do Brasil. Muito obrigado.